Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Muito bom dia e tenho o prazer de arrancar esta emissão com uma presença oficial de Diogo Moura, o vereador da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, com o nosso primeiro convidado. Vamos saber, ao fazer por isso, a posição e os projetos da edilidade lisboeta face àquilo que, e sou suspeito, considero o seu maior património cultural, a vida, a obra e o legado de Fernando Pessoa. Muito bom dia, Sr. Vereador Diogo Moura. Antes de mais, queria agradecer muito a sua presença e o tempo que nos quis dedicar e ao nosso auditório num sábado, ainda por cima, para uma conversa que gostaria que girasse um pouco pela parte oficial da relação da cultura na Câmara Municipal de Lisboa com Fernando Pessoa, património, vida e obra. Até porque um certo dia Fernando Pessoa chamou e não só chamou, escreveu à mão num dos papéis para o livro do Desassossego que Lisboa era o seu lar. Ou seja, lar como se fosse um ninho, um aconchego, uma cidade inteira que era como se fosse uma casa de família para ele, e temos muitos testemunhos disso ao longo da obra de Fernando Pessoa ele mesmo e também dos heterónimos. O que é que esta Lisboa que Fernando Pessoa chamou o seu lar, consigo aos comandos, entre aspas, da cultura da cidade, tem feito, por um lado, e ainda vai fazer, para honrar, digamos assim, esta paixão do escritor pela capital portuguesa? Obrigado, Ricardo. Em primeiro lugar, agradecer este convite para estar nesta maratona. É com um enorme gosto, especialmente com um amigo do outro lado do microfone, e também dar os bons dias a todos. É praticamente impossível falar de Lisboa e não falar de Fernando Pessoa. As suas vidas e o seu percurso cruzam-se. Ninguém fala de literatura da nossa cidade e do nosso país que não fale de Fernando Pessoa, e eu acho que isso fez-se em todos os cantos da cidade. O próprio Pessoa passou por tantos cantos da cidade, por Arroios, onde nós estamos agora também. E acho que ainda há muitos que ainda não conhecem esse percurso do Pessoa na cidade de Lisboa, da sua vida na nossa cidade, e nós acabamos por encontrar a Pessoa em todos os cantos. Também não é por acaso, ou é porque as datas coincidem, que o dia em que se celebra Fernando Pessoa é também o dia que se celebra o feriado da nossa cidade e o dia em que se celebra o dia maior da nossa cidade. Mas eu acho que em todos os cantos da cidade, das histórias de Fernando Pessoa, dos seus cafés por onde passava e depois tudo aquilo que ele traduziu na sua escrita, ele respirava Lisboa, e isso vê-se na sua obra. E vê-se muito também hoje em dia naquilo que se foi descobrindo de Fernando Pessoa através dos seus historiadores, investigadores. E muito do trabalho que a Câmara Municipal vai fazendo é muito centrado naquela que é a Casa Museu Fernando Pessoa, em Campo de Ourique, e em tudo aquilo que é a sua programação e a divulgação da sua obra. Nós temos cada vez mais editores a reeditarem textos de Fernando Pessoa e, portanto, em várias línguas, e percebe-se o alcance que Fernando Pessoa tem não só em Portugal, basta olhar para os nossos irmãos no Brasil, que há tantos anos admiram Fernando Pessoa e investigam a Fernando Pessoa. E a verdade é que a Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito da sua estratégia na área da literatura, tem uma estratégia muito específica neste momento, que é de internacionalizar Lisboa como capital de literatura. E o Fernando Pessoa, nessa estratégia e nesta coesão, é extremamente importante para podermos prosseguir e concretizá-la. Fernando Pessoa é o nosso poeta maior da cidade, um dos que mais escreveu sobre a cidade, falou sobre a cidade, através de si próprios seus heterónimos, e, portanto, nesta estratégia de internacionalização, o Fernando Pessoa está no centro. E a maior parte da estratégia, como dizia, ela é canalizada através da Casa de Fernando Pessoa, mas eu acho que devemos ir mais além, ou seja, não podemos ficar apenas dentro das quatro paredes da Casa Museu. Eu acho que isso é muito pouco para a dimensão que Fernando Pessoa tem. Sim. E eu acho que esse trabalho temos que vir a fazer agora no futuro próximo, que é dar a dimensão e a grandiosidade que o Fernando Pessoa tem, não é?
são muito boas notícias. Mas pegando, por exemplo, nesse fora da Casa Fernando Pessoa, que aliás tem uma programação museológica, por vezes com braços que se estendem para a cidade, mas não é a sua vocação atuar no espaço público. No espaço público, eu sempre tive uma preocupação, e não é dizer mal gratuitamente de gente que ganha honradamente o seu pão, mas a verdade é que nos meus muitos anos de experiência com Fernando Pessoa, e como o Sr. Vereador sabe, passam também pelas visitas guiadas pessoanas na cidade. Estou naturalmente, por isso, muito consciente também do trabalho de outros que vejo acontecer. Já vi e já falei de projetos e de pessoas concretamente muito boas, com um nível superior, mas vejo no essencial muitos dos chamados guias turísticos pela cidade, com quem às vezes me cruzo e ouço os erros mais clamorosos, mais escandalosos, entre muitas aspas, que eles e elas estão a propagar aos turistas, desde os velhos mitos do consumo de drogas de Fernando Pessoa até à sua esquizofrenia, passando por há fontes que têm esta informação, passando por chamar Amélia, à namorada, à única namorada oficial de Fernando Pessoa, Ofélia Queiroz, portanto, a este nível. O trabalho honrado, lá está, o país livre, sim senhor, mas já tenho pensado muitas vezes se não poderia a Câmara Municipal de Lisboa, por exemplo, criar qualquer mecanismo, ou por si ou através de terceiros, que passasse, por exemplo, por cursos ou homologações, avaliações dos profissionais que assim o quisessem, para que eles e elas fossem de facto preparados para fazer um trabalho sem falhas e sem estas mistificações e estes erros que por vezes até o passante mais desatento consegue ouvir a serem passados a quem visita a nossa cidade, quer saber mais de Fernando Pessoa e depois está a ouvir inverdades ou coisas um bocadinho ao lado. É verdade, Ricardo. Eu acho que esse é um problema que nós temos já há alguns anos, e nomeadamente desde que houve um aumento exponencial do turismo. E eu, em particular, que trabalho na Baixa, ouço às vezes algumas alarvidades sobre aquilo que é a história da nossa cidade. Aliás, no outro dia passava junto de um condutor tuk-tuk, ele estava parado à porta dos Passos Conselho e dizia que ali tinha sido a residência dos últimos reis de Portugal. Bem, eu tive que intervir, não consegui ficar calado e explicar o que eram os Passos de Conselho e essa história. Enfim, eu acho que este é um problema que não é só de Lisboa, é um problema que nós temos que conversar com o Governo, nomeadamente com o Instituto de Turismo de Portugal, e é algo que nós temos vindo a discutir também com os guias internos, porque para aqueles que profissionalmente tiraram o seu curso, estudaram, têm aptidões, têm conhecimentos e habilitações específicas sobre aquilo que é a história, em particular aqueles que estudam a nossa cidade e nomeadamente na área cultural, que estudam a literatura, ter que se deparar todos os dias a partilhar o espaço que é público da cidade com outros que também são equiparados a eles, mas que formalmente não são, com guias intérpretes, com animadores, com guias, e que depois acabam por transmitir informação que é totalmente errada sobre a cidade, eu acho que é algo que revolta qualquer profissional. E eu acho que nessa medida, embora a Câmara não tenha competências próprias dentro dessa área, eu acho que a Câmara também tem aqui um papel de preservar aquilo que é a verdadeira história da cidade e impedir que haja muitas vezes uma eu não queria dizer turistificação, porque não é a palavra certa, mas quase uma Disneylandia daquilo que é a cidade de Lisboa e a história da cidade de Lisboa. Eu acho que às vezes acontece um twist e às vezes outras histórias que para quem é de fora são certamente muito interessantes, são mais apelativas, não é? Sim. E são, como eu estava a dizer ainda há pouco, muito criativas, mas verdadeiramente nós não precisamos, porque a nossa história é tão rica, tão rica, tão rica, que não há qualquer necessidade. E na área da literatura então é riquíssima. E eu acho que isto passa muito por uma junção de esforços
não só de entidades públicas privadas, mas principalmente com o Turismo Portugal, e haver esta certificação, esta homologação. A Câmara está totalmente disponível para o fazer, como é óbvio. Eu acho que ela não acontece só com a literatura, acontece também com outras áreas. Ainda há pouco tempo via uma visita a igrejas do Chiado, e realmente aquilo que se ouvia nas visitas era no mínimo inacreditável. E lá está, a Câmara não pode intervir diretamente, mas tem aqui tem uma obrigação. Nem que seja moral, tem uma obrigação, é a história da sua cidade, é uma história que não nos envergonha de sobremaneira, portanto, a nossa história é tão boa, é tão bonita, é tão rica, é tão vasta, que basta contar a verdade pura e dura da mesma. E eu acho que realmente tem-se ouvido coisas como o trocar a Ofélia por Amélia, que efetivamente há que fazer algo. Eu acho que nós vamos ter que fazer este trabalho com o Instituto de Turismo de Portugal, talvez também com a Casa Fernando Pessoa, com muitos investigadores, com muitas pessoas, como o Ricardo também diz que faz estas visitas guiadas, mas com muitos daqueles que trabalham e conhecem e têm esse conhecimento, Sim, não é? sim. Até se calhar muitos deles, e eu conheço várias pessoas que fazem estes percursos e que acabaram por investigar poetas, a história de Lisboa em determinados segmentos específicos, na área dos teatros antigos, por exemplo, da cultura popular da cidade de Lisboa, que não têm habilitações nessa área, mas que têm um conhecimento vastíssimo pelo estudo que fazem e pela investigação que fazem. Sim. E, portanto, essas pessoas, calhar, mereciam ter, não o tendo a nível académico, dado por uma academia, por uma universidade, poderão ter como dizia o Ricardo, uma homologação daquilo que é o seu know-how, daquilo que é a sua experiência, e certificá-los de que estas pessoas, efetivamente, aquilo que contam, aquilo que narram às pessoas que vêm a Lisboa, e muitas vezes não estamos só a falar de turistas, mas também estamos a falar de lisboetas e de portugueses, que saibam que aquilo que está a ser contado é realmente a verdade dos factos e é a verdadeira história da sua cidade, do seu país e que faz parte da sua identidade, não é? Sim, E, portanto, eu acho que nessa matéria, eu acho que ainda há muito trabalho a fazer. Eu acho que é um problema que se arrasta há anos e que não tem havido a coragem de o resolver. A verdade é essa, e eu estou totalmente disponível, pelo menos para tentar que se resolva. É complicado, porque nós sabemos como é que são feitas não querendo falar mal de nenhuma classe, porque também vou dizer que já viajei várias vezes tuk-tuk e já encontrei condutores de tuk-tuk que realmente tinham este conhecimento e este know-how, bastante criterioso. Mas também há outros guias turísticos e condutores que realmente contam histórias que não são muito ao lado daquilo que é a verdade. E, portanto, eu acho que é preciso aqui encontrar este mecanismo. Estas pessoas têm uma licença para conduzir um veículo, não é propriamente uma licença de guia turístico, Exato, nem nada exato. parecido. E, portanto, há aqui esta confusão de funções que eu acho que é preciso clarificar no sentido positivo. Sim. Até ninguém está a querer desprezar estas pessoas, mas se calhar até ajudá-las, formá-las, dotá-las de conhecimentos e se calhar por aqueles pessoas como o Ricardo e como outros que já investigam há tantos anos e que são os apaixonados, agora falando do caso de Fernando Pessoa, que são há tanto tempo apaixonados e que conhecem a verdadeira história e que conhecem curiosidades que propriamente a maior parte dos lisboetas não sabe. Eu tenho vindo também a descobrir várias, agora enquanto vereador da cultura tenho estado mais atento a determinadas matérias, e a verdade é que essa riqueza que existe e que tantos também a querem partilhar com outros, eu acho que é de aproveitar e Lisboa merece, e Fernando Pessoa em particular também. Talvez mais do que qualquer um outro, posso dizê-lo sem desmerecer a história e outros grandes nomes da literatura portuguesa. A verdade é que Fernando Pessoa acabou, sem estrategicamente pensar nisso, a criar dois dos maiores cartões de visita da cidade. Um deles é o Livro do Desassossego. Na fase Bernardo Soares terá conhecimento. E que acaba de ser um guia da cidade. Foi um guia, quase um documentário, um filme, tantas vezes como uma câmara que passa pelas ruas da Baixa e do Chiado e até de outras zonas, cruzando-os com a humanidade das pessoas que vivem e que fazem Lisboa, mas depois também um projeto ainda de facto menos conhecido, embora nas livrarias do Chiado também é um dado estatístico que possui, seja o livro mais vendido, o guia turístico que nos anos 20 Fernando Pessoa se pôs a escrever em inglês, Lisbon, What the Tourist Should See, Lisboa, o que o turista deve ver, onde na prática há quase 100 anos aquilo que Fernando Pessoa fez foi selecionar o melhor que Lisboa tinha para oferecer aos turistas anglófonos que nos visitassem e todos os outros por arrastamento,
mas o que é certo é que 98% dos monumentos, praças e lugares de interesse que Fernando Pessoa selecionou há 100 anos ainda são 100 anos depois, ex-libris de Lisboa. Portanto, além de tudo mais, ele foi capaz de fazer futurologia em relação ao que seria mais capaz de interessar turistas. Tem conhecimento disto, presumo, não é? Porque tenho visto também pouco utilizado este guia que o Fernando Pessoa escreveu. Sim, conheço. Eu acho que esta também é algo que eu acho que grande parte das pessoas não conhece, que é a escrita em inglês de Fernando Pessoa, não é? Tendo vindo da África do Sul e ter um inglês fluente, eu acho que grande parte das pessoas nem sequer sabe que Fernando Pessoa também escrevia em inglês. E é como o Ricardo dizia, este livro, para além do livro, o livro da Sossego, eu acho que é fascinante, é um dos meus livros favoritos, porque, para além de amar Lisboa, a forma como narra a cidade de Lisboa, como conta pormenores da vida cotidiana, como nos consegue fazer imaginar como era a vida naquele tempo, e aquilo tudo que ele conta, os vários recantos da cidade, das pessoas, é realmente um livro que eu acho que é mágico por essa mesma razão, e que realmente passado 100 anos, e também o guia em inglês, passado 100 anos é totalmente atual, não é? Nós hoje lemos o guia turístico, e eu percebo que ele seja vendido por estar em inglês, não é? E lá saberia Fernando Pessoa que se ia tão conhecido, não é? Ele acabou de ficar mundialmente conhecido após a sua morte e não antes, mas nunca imaginaria Fernando Pessoa, ele e os seus heterónimos, que 100 anos depois este guia seria tão atual e tão necessário para aquilo que é narrar a história da cidade e percorrer a história da cidade por Fernando Pessoa. E eu acho que os percursos pessoanos contam grande parte da cidade de Lisboa, não é? E não quero aqui desfazer de outros escritores que também têm a sua casa na nossa cidade, mas realmente estes guias são extremamente importantes porque, embora tenha sido escrito uma dimensão literária, acabou por ganhar aqui uma dimensão turística extremamente importante. Sim. E contado por alguém que é completamente como é que a palavra mais correta é insuspeito. Sim. É insuspeito, ou seja, não tem qualquer objetivo turístico, comercial, mas acaba por nos envolver numa história da cidade durante o seu percurso e durante a sua leitura, que realmente é Lisboa, é a identidade de Lisboa, é a alma de Lisboa, é a história de Lisboa, e esta é a mais-valia que tem este guia, não só tendo sido escrito por Fernando Pessoa, comparativamente àquilo que nós vamos vendo sobre Lisboa e sobre guias que vão sendo lançados. E ainda assim, este guia acaba por não só ser um documento que orienta os nossos turistas na cidade, mas eu acho que também devia orientar os lisboetas para conhecer a verdadeira cidade de Lisboa. E nesse sentido, eu acho que ele devia ter uma maior promoção, que se calhar não tem tanto, não é? Tem mais junto dos turistas, Sim. Mas não tem tanto na cidade. E noto que duas coisas extremamente importantes, que é quando um português vem a Lisboa, que não seja de Lisboa, muitas vezes procura roteiros turísticos procura fontes como do Turismo de Lisboa, muitas vezes fontes nas redes sociais, não é? Nos Facebooks, nos sites, e acaba por ir buscar um bocadinho daqui, um bocadinho da colar, os chamadas pesquisa o que fazer num dia, não é? E depois esquece que na cidade há quem promova e quem tenha escrito um guia feito por um dos seus e que é tão ou melhor guia do que feito por qualquer guia turístico da cidade de Lisboa, que é realmente a história real da nossa cidade. E eu acho que há poucos, como Fernando Pessoa, que tenham feito este verdadeiro guia tão cru e tão real da cidade de Lisboa como é este guia. Portanto, é extremamente importante. Sou suspeito, uma vez mais, mas concordo absolutamente consigo. E a cidade, apesar de ter falhas, basta-nos pensar, por exemplo, num Camões e num Mário de Sá Carneiro, que não tem uma casa-museu dedicada a si próprios, e deveriam ter. Já agora aproveito a sua presença para deixar este desabafo, pelo menos. A verdade é que Lisboa tem essa imensa fortuna de ter duas casas-museu dedicadas aos seus dois maiores da literatura, José Saramago, por um lado, e Fernando Pessoa, por outro. E eu sei que José Saramago me perdoará
por não querer conduzir a nossa conversa para a Casa dos Bicos, a Fundação José Saramago, porque não é o objeto da nossa maratona, que aliás tem o nome Fernando Pessoa, em relação a Fernando Pessoa desde 1993. A verdade é que existe na Rua Coelho da Rocha o lugar e o prédio onde Fernando Pessoa viveu os últimos 15 anos da sua vida, um prédio que foi reconvertido para ser, hoje em dia, e há quase 30 anos, a Casa Fernando Pessoa, eleita, aliás, como já disse, melhor museu de Portugal em 2021. Sei que tem sido uma presença regular na Casa Fernando Pessoa desde que foi nomeado ao cargo de Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa. E vou pedir-lhe, assim sendo, uma opinião sobre o que é hoje este museu. Bem, eu acho que esta Casa-Museu, acima de tudo, que nos traz a história e a memória do autor, através dos seus livros, é também uma casa aberta a todos. E eu tenho ido várias vezes exatamente por aquilo que são as iniciativas que são feitas na casa, ou seja, a casa não vive apenas naquilo que é os seus livros e tudo aquilo que comporta a vida e a obra de Fernando Pessoa, mas também se abre a outras experiências, a outras iniciativas, outras dimensões e manifestações artísticas, como nós temos, e o Ricardo também conhece bem, que temos vindo a ver ao longo dos tempos na casa. E eu acho que é isso também que uma casa-museu deve ser, e qualquer equipamento cultural museológico, que é ser um espaço vivido e não apenas onde são guardados pertences, bens ou obras de um determinado autor ou personalidade. E a Casa Fernando Pessoa acaba por fazer isso. Como dizia o Ricardo e bem, no ano passado recebeu o prémio Melhor Museu do Ano pela APOM, pela Associação Portuguesa de Museologia, mas enquanto também responsável pela EGEAC, a Casa Museu também tem algo que é, digamos, um ex-libris, digamos assim, para todos os equipamentos da Câmara Municipal de Lisboa, porque também ganham um prémio de acessibilidade, este prémio de acesso cultural, pela acessibilidade física, intelectual e social. Nós, quando falamos muitas vezes de mobilidade, de acessibilidade, pensamos sempre nas necessidades, nas barreiras físicas, naqueles que têm menos condições ou que têm alguma necessidade de se deslocar a nível motor e físico, que têm essa dificuldade, mas a Casa de Fernando Pessoa vai muito mais além, com a audiodescrição, com descomplicar, digamos assim, dos seus conteúdos para que seja perceptível para todos, e depois é uma casa que se abre à cidade, mas em particular também àquele território. Eu acho que é muito importante, e esse é um trabalho que nós também estamos a fazer neste Executivo, que é fazer com que os nossos equipamentos municipais não vivam só entre si e em rede com os outros equipamentos. Eles têm que viver com a comunidade que está à sua volta e têm que trabalhar com a comunidade que está à sua volta. Eu posso dar exemplo de outros equipamentos, e eu acho que a Casa Fernando Pessoa também o faz, mas é olhar um bocadinho para a comunidade, aquilo que é feito com a comunidade, e ter aqui um win-win, trazê-los para a Casa Fernando Pessoa e dar a conhecer à comunidade, efetivamente, o que se faz dentro daquela casa, que faz parte daquele bairro, que faz parte da sua comunidade, portanto faz parte da sua vida e da entidade da zona onde vivem, e portanto dar também, assim, através de atividades, a conhecer Fernando Pessoa, mas também levar o Fernando Pessoa para fora das paredes da casa. Eu acho que isto é extremamente importante para divulgar cada vez mais Fernando Pessoa. E eu acho que a missão da Casa Fernando Pessoa, que é também de gerar conhecimento e que tem levado também tantos investigadores e tem feito tanto trabalho nessa vertente, é extremamente importante, e eu acho que é algo, pois a Clara falará melhor do que eu. Sim, vamos com mais propriedade, hoje, aquilo que vai ser também agora as comemorações à volta do dia 30, mas também aquilo que é o plano de atividades que estivemos a desenhar para 2023 para a Casa de Fernando Pessoa, para tentar exponenciar cada vez mais aquilo que é o papel da casa e contrariar aquilo que a casa não é, mas que um equipamento deve ser, que é um equipamento estático e que só vive para dentro. Eu acho que essa é uma necessidade enorme, porque senão os equipamentos acabam por morrer em si mesmos, não é? Não faz mesmo qualquer sentido. Há esta ideia da exteriorização que eu aproveito, e até porque falou noutros equipamentos culturais, talvez para passar a um nível que, não sendo exatamente o seu, também passa, mesmo que indiretamente por si. Pensando, por exemplo, nisto, o facto de a Casa Fernando Pessoa estar em território da Junta de Freguesia
de Campo de Ourique. Do existir da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, que abarca, entre outras zonas, a Baixa e o Chiado, onde Fernando Pessoa fez quase toda a sua vida útil. Ou até aqui a Junta de Freguesia de Arroios, que há tanto tempo nos cede, até em mandatos completamente diferentes de cor política, que permita à Rádio Movimento fazer o seu serviço público e o seu apoio à cultura e à divulgação aqui assim nestas instalações físicas. Mas na Junta de Freguesia de Arroios também, como pegando até noutra coisa que disse já há pouco, quase ninguém faz aquela associação de que Fernando Pessoa viveu aqui com a sua tia primeiro em duas casas diferentes e depois também no primeiro quartinho miserável alugado que ele arranjou depois da ida da sua tia para a Suíça, mas a verdade é que, cronologicamente, os heterónimos foram criados aqui na Junta de Freguesia de Arroios e também vejo pouco ou nada a ser feito para potenciar estas informações em 3 juntas de freguesia capitais e haverá outras também, embora menos. Estas 3 fazem-me pensar como é difícil às vezes articular esforços para criar estratégias pessoanas que talvez pudessem ser criados, nomeadamente entre estas 3 maiores juntas de freguesia que têm património pessoano. O que é que pensa disto? Eu acho que o Ricardo já me está a dar aqui ideias. Boas ideias. Ainda bem. Boas ideias. Eu acho que o que acabou um bocadinho por acontecer, eu acho que tem a ver com uma questão de apropriação. Ou seja, a partir do momento que há um espaço físico dedicado ao poeta, em Campo de Ourique, a Junta de Freguesia de Campo de Ourique acabou por ser aqui, digamos, a nível territorial, o parceiro privilegiado, não é? E, portanto, é normal, é natural que seja a Junta de Freguesia de Campo de Ourique, também a Biblioteca Cinema Europa, todos os equipamentos estão ali à volta a viverem um bocadinho, a respirarem mais Pessoa do que propriamente o resto da cidade. Sim. Agora, a verdade é que quando nós pensamos em Pessoa, e se não pensamos na Casa Fernando Pessoa e no seu território de Campo de Ourique, pensamos sempre na Baixa e no Chiado. E realmente sabemos cá os percursos pessoanos, lembramos também da sua estátua no Chiado e pouco mais. Eu acho que pouco mais. Está a falar num nível muito genérico sim. E não aqueles que são amantes de Pessoa e que seguem aquilo que é a vida de Pessoa e a sua obra e conhecem bem os passos que teve pela cidade. Eu acho que tem que ser criada uma estratégia articulada, isso faz todo o sentido, e a Câmara pode ser esse motor da alavanca, não é? Juntamente com a Casa Fernando Pessoa, mas faz todo o sentido, porque o que nós vemos, igual nos casos de Santa Maria Maior e de Arroios, é que, não tendo esta centralidade física, e portanto estou-me sempre a restringir à centralidade física, porque acho que quem nos ouve percebe, de ter ali uma casa, não é? Sim, ter ali um marco Sim. físico. Nós chegamos à freguesia Santa Maria Maior, que também é composta por 12 ex-freguesias e muitos bairros tradicionais. Ela acaba por ser associada, e se calhar a própria freguesia também, trabalhar muito no sentido do bairrismo, no sentido das marchas populares, no sentido da sua história, da rede de judiarias, e acaba por ligar muito, por exemplo, a história que não é a história da Baixa Chiado, mas Sim. como tem a zona toda da Almofama, Moraria, uma parte linda de São Vicente, a chegar ao Campo de Santa Clara, vive muito virada para o fado e para o fado vadio. E, portanto, digamos que, do ponto de vista cultural, o que eu acho que é mais trabalhado por esta freguesia é a vertente do fado. E foi muito importante, e lá está, mais fisicamente tem sempre um peso enorme, tem o Museu do Fado nessa freguesia, portanto, ora bem. acho que isto não é de sumenos estas componentes. E depois a freguesia de Arroios viveu nos últimos anos e continua a viver muito virada para a multiculturalidade, tendo em conta que tem mais de 119 pessoas de nacionalidades diferentes aqui a viver. Sim. Temos uma escola primária com crianças de 59, já não sei, eu acho que são mais agora, acho que são 72, mas da última vez que eu me lembro, também sou vereador de educação, devia saber de cor, mas não me lembro, mas isto com as mudanças agora, a entrada de ucranianos também, e de afegãos também vai mudar, mas pelo menos 59 nacionalidades há naquela escola. E, portanto, foi uma freguesia que se virou muito para a multiculturalidade porque teve essa necessidade. Teve necessidade de dar um colo a estas culturas, a pessoas que vêm de polos diferentes do mundo e que era preciso
não só recebê-los no seu território, mas também integrá-los. E lá está, esta diferença entre a palavra integrar e incluir. E elas foram incluídas no território e foram integradas simultaneamente. Não basta recebê-las fisicamente no espaço e depois não incluí-las e fazerem-se sentir parte. E acho que foi trabalhando um bocadinho esta parte, na outra freguesia a parte mais do fado, e foi um bocado esquecido, se calhar, aquilo que é a marca de pessoa no seu território, que é tão forte. E eu acho que temos que despertar estas freguesias para essa realidade, ajudá-las também a criar estratégias. Eu acho que aí, como disse a Câmara, tem que ser um motor de alavanca. E sei que estas freguesias estão disponíveis, provavelmente esta freguesia de Arroios, e conhecendo quem está agora à frente do Pelouro da Cultura e a Senhora Presidente, estão muito virados para trazer um maior dinamismo cultural e maior diversidade, embora ela já exista do ponto de vista cultural na freguesia, mas falando daquilo que é nosso, daquilo que é português, daquilo que é lisboeta, que ainda há tanto para explorar nesta freguesia, e ter a riqueza de ter tido Fernando Pessoa a passar por aqui, onde criou os seus heterónimos, quer dizer, devia ser um ex-libris desta, não é? Uma bandeira desta freguesia. Mas eu acho que é algo que lá está. Às vezes não é subejamente conhecido, não é porque as entidades locais não queiram, é porque simplesmente há um desconhecimento. E isto viu-se ao longo dos anos aqui em Arroios, há um desconhecimento sobre essa ligação de pessoa ao território. E acho que é isso que nós temos de trabalhar, e a Câmara tem essa obrigação, e a ideia que eu estava a dizer, que o Ricardo me estava a trazer exatamente essa, é de fazer esse trabalho agora, em 2023, porque eu acho que é extremamente importante. Falando do nosso maior poeta. Porque isso já se faz com o Saramago. Embora o Saramago nem se compare, porque não tem a vivência da cidade, que teve Pessoa é Lisboa, Lisboa é Pessoa. Não é comparável com Saramago, e com todo o respeito. E acho que e toda a cidade comemorou agora os 100 anos do Saramago, que vão agora terminar no dia 16 no Teatro de São Carlos, mas comemorou um pouco em todas as zonas da cidade, embora ele não sente nenhuma dessas partes da cidade. E, portanto, naqueles espaços onde a pessoa tem uma ligação indissociável, faz todo o sentido que ele seja, obviamente, não só homenageado, lembrado, mas é vivido, porque esta não é a palavra correta, mas esta mania de tentar cristalizar um poeta porque tem 100 anos e porque apenas porque foi um grande poeta e porque já fez 100 anos, faz-me um bocado de confusão. Eu acho que os poetas têm que ser o mais vividos possíveis, porque senão as pessoas também não os interiorizam e não os sentem como seus, não é? E eu acho que a pessoa, quer dizer, basta ler uma obra sua, qualquer uma delas, e a pessoa sente-se completamente, intimamente ligada. E tem essa mais-valia, essa facilidade. E depois outro trabalho que eu acho que nós temos que fazer, e puxando aqui um bocado a brasa à minha outra sardinha, que é o Pelouro da Educação, que é trabalhar ainda mais nas escolas o Pessoa. Ele já é feito, não estou a dizer que não é feito, mas acho que podemos trabalhar ainda mais. Nós temos sempre que contrabalançar ou equilibrar com outros autores, também autores mais contemporâneos, os que estão também no plano nacional de leitura. Mas eu acho que temos sempre que relembrar às crianças, e é nestas idades do primeiro ciclo que eles vão formando também e se capacitam a nível social e humano, e despertando interesses, perceberem que nesta nossa cidade, que não é só a cidade da tecnologia, que não é só a cidade, para quem é mais miúdo, do gaming, que é a cidade também multicultural, que também há aqueles que fazem parte da entidade de Lisboa, e com que eles podem aprender tanto sobre a nossa cidade. E Pessoa, então, como aqui ainda falámos sobre os guias e sobre esta viagem tão bonita por Lisboa, por uma determinada zona de Lisboa, são essenciais para também promover a leitura nas escolas. O espalhamento de Fernando Pessoa, que volto a frisar, insistindo nele, porque é o nosso coração, não é? Estamos hoje a falar de Fernando Pessoa e todos os outros nomes vêm necessariamente e naturalmente por arrastamento nesta maratona dedicada a Fernando Pessoa. Aquela ideia da exteriorização. A Casa Fernando Pessoa, por exemplo, é de facto um espaço aberto, mas é um espaço físico colocado numa rua em concreto, num bairro em concreto, numa freguesia em concreto. E depois há outra coisa que eu tenho visto cada vez menos na cidade de Lisboa, que é Fernando Pessoa celebrado no espaço público. Lembro-me, por exemplo, e aqui vou buscar até memórias do Sr. Vereador, de uma iniciativa do Inatel em Lisboa, que muitos puristas criticaram. Eu fui um dos que aplaudiu mais efusivamente na altura, juntamente com tantas outras coisas e pessoas. Há muitos anos já, talvez demasiados anos, a população de Lisboa foi convidada pela Fundação Inatel a vestir-se de Fernando Pessoa,
concentrou-se no Largo de São Carlos, era muita gente, era um mar de gente, um mar de pessoas. Foi dita poesia por atores na janela do apartamento do Largo de São Carlos, onde Fernando Pessoa nasceu. E depois toda esta gente migrou num mar pessoano até um espetáculo de música, poesia e festa no Teatro da Trindade e na Atel. Fernando Pessoa foi, eu senti que Fernando Pessoa foi 100% das pessoas naquele dia em específico, que nunca mais vi repetir. Com muita pena. Lembro-me também de um concerto especial para marcar um projeto de um CD, o Hip Hop Pessoa, que encheu a Praça do Comércio, e ali estava o rap e o hip hop a servir, entre muitas aspas, poesia pessoana, com uma imensa adesão do público. E penso, com estes dois exemplos, para não invocar mais por falta de tempo, se não estaria na altura de a Câmara Municipal de Lisboa apostar mais em trazer Fernando Pessoa para o espaço público, pelo menos, e pensando em algumas coisas que eu fui ouvindo das respostas anteriores do Sr. Vereador. Bem, Ricardo, faz todo sentido, e eu sou suspeito porque foi a par da Jacinta Oliveira quem idealizou este evento da Inatel. Infelizmente, e concordo com o Ricardo, já vai quase 9 anos. E o que é que nós decidimos? Começamos a pensar, nós na Inatel trabalhamos a cultura popular e também trabalhamos o património literário português. Como é que nós fazemos chegar os poetas a todas as pessoas? Muitas vezes as pessoas é um bocadinho como a ópera, olham para a ópera e acham que é um género musical que é só para determinadas elites, porque não é perceptível, e esse trabalho também já vem a ser desmistificado. E a poesia acontecia exatamente o mesmo. A poesia, se calhar, é aquilo um bocado, desculpa a palavra, chata, só os intelectuais é que vão perceber, sendo Pessoa e os seus heterónimos quem são e como escrevem. Portanto, não, é todo menos isso. E, portanto, E o que é que depois pensamos? do outro lado, uma geração que terá a sua legitimidade, mas dos tais intelectuais que acham pecaminoso quase fazerem-se iniciativas para fazer descer os grandes nomes da literatura ao leitor médio e à massa popular, não é? Portanto, está sempre entre dois fogos. É verdade, eu acho também porque há um preconceito com a cultura popular, e a cultura popular não tem que menosprezar ou menorizar aquilo que muitos consideram que é a cultura de elite. Não tem nada a ver com isso, nem muito menos poetas. E eu acho que nós conseguimos, com este evento, honrar Fernando Pessoa e a sua obra, e eu acho que isso é visível por aquilo que foi feito. O que é que nós decidimos fazer? Como é que vamos aproximar um poeta de quem já foi dito tudo, já foi feito tudo, já houve tantos eventos, houve tanta investigação? Como é que nós o vamos aproximar das pessoas? E tivemos uma ideia que foi pensar, bem, nós temos um espaço no Chiado, que é perto do Teatro da Trindade, e então vamos juntar pessoas. Vamos juntar pessoas vestidas de pessoas. E, portanto, o que nós fizemos foi um convite público, não é? Nós, na altura, achámos, vão aparecer 100 pessoas, 200 pessoas, não é? Porque vão achar que isto, lá está, alguns mais puristas a achar que era um movimento de carnaval, pedir às pessoas que aparecessem com um pormenor. O pormenor podia ser trazer um poema na mão. Sim. E ler e declamar um poema. Podia ser uma gabardine, podia ser o chapéu, podia ser o bigode, podia ser os óculos. E a verdade é que quando chega àquele Largo São Carlos, e estava com a Dalila Carmo e com o Gonçalo Boddington, com o Gonçalo M. Tavares, e estávamos na varanda do andar onde nasceu a Fernando Pessoa e onde a Dalila Carmo ia declamar um manifesto pela poesia, olhamos para baixo e vemos uma imensidão de Fernandes Pessoas e de todos os estratos sociais, ao contrário do que muitos diziam, vieram pessoas de todos os estratos sociais, e foi extremamente bonito termos quase 1000 pessoas naquela praça vestidos de Fernando Pessoa, o que depois nos trouxe um outro problema, bom problema, que foi chegar ao Teatro da Trindade e o Teatro da Trindade ter 500 lugares e ter 1000 pessoas à porta. Pronto, mas lá se conseguiu resolver com ecrãs. E depois, como é que nós poderíamos aproximar ainda mais a obra de Fernando Pessoa às pessoas? Eu acho que isto depende muitas vezes,
entre aspas, embrulho que nós damos e colocamos à volta eu fiz isso muito na minha vida enquanto fui gestor cultural na área da cultura popular, porque sabia muitas vezes que a cultura popular é vista como um parente pobre e as pessoas não davam grande importância, e por isso é que também fizemos eventos em Lisboa que tinham etnografia, que tinham o folclore, que tinham a dança, e a verdade é que o público todo era um público urbano e que participava, e este foi mais um. E o que nós fizemos foi pegar naquilo que era a vida e obra de Fernando Pessoa e, através de outras manifestações artísticas, através da dança, onde era interpretado poemas e músicas poemas musicados do Fernando Pessoa, e era criado um bailato, uma coreografia específica para interpretar com alma aqueles poemas, ou aquela obra, desde declamações por figuras públicas, desde peças de teatro inspiradas em textos de Fernando Pessoa, ou seja, tentar ir a todas as manifestações artísticas e utilizar um pouco do Pessoa e explicar como é que se pode levar o Pessoa às pessoas de uma forma mais próxima e perceptível a todos. E foi isso que nós fizemos, e a partir daí então todos os anos fizemos Fiel de Melo Braga, Miguel Torga, Eugênio de Andrade, sei lá, tantos e tantos e tantos, José Régio, às vezes até poetas mais difíceis, não é? Como José Régio, não é? Que era mais sombrio. E efetivamente conseguimos fazer esta aproximação, e eu acho que é isto que falta, é levar os nossos poetas para a rua, levá-los de uma forma completamente descomplexada e de linguagem simples, criando eventos que façam que essa aproximação seja real. E eu acho que este conseguiu provar que não menorizou de todo a obra e a vida de Fernando Pessoa. Exatamente. E que conseguiu agregar as pessoas todas em volta de Fernando Pessoa, e muitos aqueles que não conheciam, não é? E reparei, e depois do feedback que tive do espetáculo, que muitas pessoas tinham ouvido pela primeira vez algum poema, alguma frase de Fernando Pessoa. E inacreditável, porque muitos deles eram lisboetas. Há essa magia, e eu lembro-me de ver os sorrisos das pessoas na rua e no próprio espetáculo. E ouvindo, ponderaria, se calhar, em insistir e quase a fechar, porque o nosso tempo esgota-se. Quando eu penso em turismo literário, por exemplo, que é um fenómeno cada vez mais mundial e, como sabe, ainda por cima gerador de receita e de investimentos, penso se não estaria na altura de Lisboa ter qualquer coisa equivalente, ou mesmo sem ser equivalente, mesmo efetivamente, um festival internacional pessoano, que poderia começar como nacional, passando depois a internacional. Cinema, teatro, colóquios, gastronomia, o envolvimento de agentes culturais que estão por toda a cidade e arredores, agentes hoteleiros, a fazer em Lisboa o que ainda não está feito, o mesmo que se faz em Praga, na República Checa, em Edimburgo, em Cumbria, em Londres, no Reino Unido, o Conrad, em Cracóvia, na Polónia, Gotemburgo, na Suécia, Paraty, no Brasil, Raipur, na Índia, e etc, etc, etc. Quando há tanta coisa para congregar, faltará vontade, faltará estratégia, faltará sentar mais pessoas à mesa para fazer isto. Nós vemos os turistas dos 4 cantos do mundo a fluírem a Lisboa por causa de Fernando Pessoa, ou mesmo não sendo por causa de Fernando Pessoa, depois querem sempre aproveitar. E pensar talvez em grande. O cinema de Fernando Pessoa é um cinema mundial já. A música de Fernando Pessoa, idem, aspas. O teatro, então, nem se fala. Ele é representado com traduções levadas a palco com os maiores atores e encenadores, desde o Chile até ao Japão. Fica esta pergunta, que é também uma sugestão do Festival Internacional Fernando Pessoa em Lisboa. Não tenho vergonha nenhuma de a deixar aqui sugerida. Não, Ricardo, e deixa bem, não é?
Isto basta ter a ideia, não é? O homem sonha e a obra nasce. Exatamente, ora, nem Tal mais. como diria Fernando Pessoa. Eu acho que é uma excelente ideia. Nós temos vindo a fazer um trabalho na área da literatura, quer dizer, eu apenas com um ano, mas nós temos o Festival 5L que acaba por celebrar a língua portuguesa, mas acaba por não ir se calhar tanto aos nossos poetas mais consagrados, é mais virado para novos poetas contemporâneos, dá espaço a novos autores, a novas narrativas. Até porque também é necessário, não é? Sim, sim, sim. Não podemos ficar só nos valores seguros Claro, e esperar que os novos valores alguém os descubra depois de morrerem daqui a umas décadas. Não, é? claro que sim. Claro. E no Festival 5L, acho que tem a mais-valia de ser no dia da comemoração da língua portuguesa. Junta também a língua portuguesa nos mais diferentes países onde ela é falada. Eu acho que tem essa mais-valia. Mas depois não é muito virado, eu acho que esse também não é o objetivo do festival, não é muito virado para aqueles poetas que já são consagrados, é mais para poetas novos e trazer poetas mais contemporâneos. E a Feira do Livro acaba também por fazer um bocadinho isso, embora nas duas vertentes, mas faz também mais que o lançamento de novos. E, portanto, eu acho que fará todo sentido, como se fez agora com o Saramago, fez as conferências internacionais, fizeram-se vários colóquios, a Câmara Municipal de Lisboa promoveu com a Fundação José Saramago e com o Comissariado das Comemorações, com o professor Carlos Reis, nos espaços do Conselho, 4 conferências nos últimos 4 meses. Tivemos 2 prémios Nobel cá, para falar sobre Saramago. Tivemos Alberto Manguel, que também já tem estado a promover também Fernando Pessoa e José Saramago a nível internacional, e eu acho que vamos ter uma boa ajuda no espaço Atlântida, que será inaugurado, espero que daqui a 2 anos, pelo menos. Mas eu acho que faz todo sentido fazer estes encontros internacionais, não só também virados para nós e para o país, mas também virados a nível internacional. Nós vemos que o Brasil faz isso, e com muito sucesso, não é? Sendo um poeta português, mas o Brasil também o faz, e eu acho que faz todo sentido este desafio. No sentido de imaginar como Lisboa podia ser, talvez um dia, talvez em breve, o mesmo que Praga é para Kafka e vice-versa, ou Londres, enfim, e todo o Reino Unido, se quisermos, mas Londres em especial para Shakespeare, por exemplo. Falta Lisboa ser isso de Fernando Pessoa, ou Fernando Pessoa ser isso de Lisboa, na minha humilde opinião. E para as despedidas, porque estamos em cima da hora, agradecendo uma vez mais os 60 minutos que sacrificou do seu sábado foi um prazer enorme para vir ter connosco. Eu queria pessoalizar agora a pergunta para as despedidas e chamar o cidadão e o leitor Diogo Moura, em vez do vereador da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, para lhe perguntar se, pensando em Fernando Pessoa, o ortónimo, e os seus 3 heterónimos, os únicos que têm esse selo, há dezenas de outras personagens que ele criou, mas se entre Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Queiro, tem algum que seja o seu favorito, e já agora porquê? Eu não consigo escolher nenhum. Porque eu gosto de poemas dos vários, mas eu acho que eu escolheria o próprio do Fernando Pessoa, exatamente por esta genialidade de ter criado estes heterónimos tão diferentes, esta forma tão esta capacidade de criar outras figuras de uma forma tão completa, tão rebuscada e tão intensa, e que nos faz perder também em várias dimensões da realidade com os seus vários heterónimos. Então, acho que eu escolheria o Fernando Pessoa, mas também não consigo dizer 100% seria Fernando Pessoa e não seria Alberto Queiro ou Álvaro de Campos, Bernardo Pessoa. Não, eu acho que é impossível. Portanto, escolheria o próprio do Fernando Pessoa, por esta sua genialidade. Senhores vereadores, Diogo Moura, o vereador da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, por aqui na Rádio Movimento, e eu pessoalmente na esfera Fernando Pessoa, posso assumidamente e publicamente dizer que estou ao seu dispor para tudo o que quiser pensar e fazer nesta área pessoana e nesta área cultural. E em termos de Rádio Movimento, agradecemos naturalmente esta presença oficial, que pouco tem de oficial, com esta simpatia e este interesse, as pistas que nos conseguiu deixar sobre o que pode e o que está na calha e o que pode vir de facto a acontecer pessoalmente na cidade de Lisboa, que merece o mais. Muito, muito obrigado pela sua presença.
e por estas ideias que quis arejar hoje aqui comigo e connosco. Diogo Moura, o vereador da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa para os próximos anos. Nem achei de tanto ser, só tenho alma. Quem tem alma não tem calma. Quem vê só o que vê, quem sente